Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Sou Nasa Mariano, doutoranda em crítica cultural pela UNEB Campus 2, orientanda do professor Dr. Cosme Batista dos Santos, e a comunicação tem o título O Lugar de Criação como Acontecimento de Práticas de Escritas. Está no simpósio temático 2, análise materialista do discurso, que eu vou trazer aqui pela vertente do acontecimento. Agradeço desde já a coordenação pela inserção desse trabalho neste estudo. E aí, bem rápido, por causa do tempo, a finalidade desta apresentação é socializar discussões ainda parciais da minha tese, né, que está ali na linha Letramento e Identidade e Formação de Educadores, do Pós-Crítica, que investiga as práticas de escrita de professores no contexto do programa de extensão Lugar de Criação do curso de licenciatura em Letras, o PE Campus Petrolina. Vou tentar falar mais rápido, bora lá. E aí o contexto é exatamente esse. Estou trazendo aqui um panorama geral, só para vocês terem uma noção do que eu quero chegar. Eu vou chegar a, lá na frente apenas com uma representação de um trabalho de um dos 5 participantes da minha pesquisa, que são graduandos, extensionistas do lugar de criação e, e futuros professores. Que as conexões e gerenciamentos nesse contexto vai se dar aqui, ó. Essas escritas ela vai se expandindo, né, para o artigo, para o podcast, para o bate-papo, para roda de conversa, sarau, TCC, para a minha tese, enfim. E aí, quem são elas? Temos 3 livros aqui publicados já, 2020, escritas, me desculpa, é Lugar de Criação em Verso e Prosa, 2021, Escritas Identitárias, 2022, Valsar das Palavras, e Escreve em Ar, que ainda está em prela, a gente não tem um quantitativo. Eu botei aqui dos lados quantitativo, no total desses 3 livros tem 353 textos. Dos 5 graduandos extensionistas que vão participar, que estão participando da minha tese, que inclusive já foi submetida ao Comitê de Ética, a gente já tem um total de 54 textos desses 5 graduandos. Não entra aqui o Escreve em A, porque ainda está em prelo, como eu já falei. E aí a gente pensa esse lugar de criação como um lugar que acontece, o lugar de acontecimento, o lugar como acontecimento, porque essa força de existência, mais do que existência, de resistência, porque ele é a potência, potencializa e expande aquilo que existe, né, que é o acontecimento. As novas possibilidades se constituindo em novas aberturas, em novos desdobramentos, em novas dobras, aquilo que há por vir. Né? E aí Deleuze vai falar, né, disso, dessa dupla captura, como o acontecimento, que é o brilho do acontecimento, o esplendor do acontecimento é o próprio sentido, é o próprio significado. Deleuze, na filosofia do acontecimento, ele vai dizer exatamente isso. Na lógica do sentido, o acontecimento é o que acontece, é o pleno da realidade. Nós somos seres de acontecimento, pessoas que acontecem. E Peixoto, vou trazer Peixoto ali, enquanto Deleuze traz a filosofia do acontecimento, Peixoto vai trazer o discurso como acontecimento. Né? E aí o acontecimento, nesse sentido, vai estar relacionado à linguagem. Você está falando ali do linguista, que vai construir significado através a partir desse ponto de vista de um sistema simbólico de signos, que é o funcionar por meio das relações interdiscursivas. E nos diferentes cursos eles vão se conectando e se agenciando. E o lugar de criação materializam em textos esses discursos, né, que é o dito já dito, mas que é dito de outra maneira. Né? E aí Orlandi vai dizer que, ao se produzir esse acontecimento, há um deslocamento, e desse deslocamento existe essa relação de desterritorialização. E aí vejam vocês, a gente está falando de pessoas que vai ficar ali entre o estruturalismo e o acontecimento, e a gente traz Orlandi, que é pesquisadora de pessoas, mas que ela vai trazer a desterritorialização, que você vai encontrar ela lá no Mil Platôs, né, de Deleuze e Guattari, que é um dos princípios do rizoma. É um princípio rizomático, é um dos 6 princípios do rizoma. E então, é essa imersão
de novos signos, de outro significado, é a potência do signo. E falar em signo, aí a gente vai para Barthes, que é outra história. Então, aqui a gente encontra, já tem 5 minutos, as escritas de Cacho Brito, que é um dos personagens da minha pesquisa, um dos participantes da minha pesquisa, que é o cerne dessa multiplicidade. Veja que aqui a gente encontra os textos de Brito, Cacho Brito, em todos os as edições dos livros. E ele vai também ser organizador, ele vai participar do livro de táticas, que é outra história que a gente pode conversar em outro momento. Tem textos sendo analisados no TCC, referente ao lugar de criação. Tem artigos publicados em revista que também traz recorte do lugar de criação. E aí a gente tem aqui as cartas que a gente troca, eu troco essas cartas, pensando nesse contexto do lugar de criação dentro da minha pesquisa, e aí numa frase da primeira carta que ele vai dizer, os bodos me respeitam, NASA. Não me respeitava, ele está falando ali de uma memória dele de 12 anos. E que ele recupera agora em um texto literário que vai para o livro Escrevinhar, que nós vamos saber logo, logo, quando o livro estiver publicado. E os bodes não me respeitam, se a gente parar para pensar, a gente tem que levar em consideração esse dado momento, esse recorte, né, do, do histórico, do cultural e do social, né? Um menino de 12 anos, urbano, que vai para o campo e não é familiarizado com os caprinos e tentam encurralar esses caprinos, os caprinos insistem em não obedecê-lo, né? E aí esse acontecimento de meninice, né, de sua meninice, ele vai se recuperando nessa narrativa, tanto na narrativa das cartas quanto na narrativa que ele traz para o texto que vai para a publicação. Então, o imprevisto em fazer o bode, né, ser encurralado, e ele não consegue, essa frustração do inesperado, é o acontecimento, é aquilo que é passível de acontecer. Então, aí só para fechar, para a gente não tomar o tempo, esse acontecimento que eu trago ali de Cacho Brito é esse fenômeno, né, do ir e vir, da dupla captura. Ele rompe lá nos seus 12 anos, recupera na carta do final ali de 2021, 2022, e agora, em 2023, ele recupera novamente para trazer num texto literário, né? E Peixoto vai se considerar isso como fator histórico, a partir da memória discursiva ocorre o acontecimento. É o dito já dito que rompe e cria o esplendor do acontecer, que é o sentido. E aí a gente faz isso agenciando com essa fabulação de Cacho Brito, nessa tentativa, né, de encurralar os caprinos, e ele faz uso dessa construção e negociação de significado a partir da linguagem. Muito obrigado, o tempo acabou, e aqui estão minhas referências.